Amados ouvintes, agradecemos a Deus por novamente podermos estar aqui e vos falar das riquezas que nós temos conhecido da parte de nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Para esta programação, nós temos a Escritura de São Mateus, capítulo 10, no versículo 40 e versículo 41. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Meus ouvintes, nesta programação, nós todos devemos ser abençoados de uma forma poderosa pela palavra de Deus, alcançarmos as bênçãos do Senhor, aquilo que Ele já tem provido a nosso favor, e nós, como verdadeiros filhos, cremos e obedecemos Sua santa e gloriosa palavra. Vamos então, com fé, ouvir esta mensagem de Deus. Sempre houve a necessidade de um profeta para o povo de Deus. Sempre quando o povo estava em corrupção, Deus mandou um profeta para alertar cada um de seus filhos e ajudá-los na luz de sua palavra para não serem seduzidos, enganados pelo erro de seu tempo. Agora, considerando isto, devemos notar que Deus alerta seus filhos, o seu povo, para o receber. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós estamos em torno de Jesus, mas constantemente dependemos de um homem que pregue para nós, que fale do amor de Deus para nós. Dependemos de pastores, de evangelistas, dependemos de mestres, de profetas, de apóstolos. Dependemos, Efésios capítulo 4, versículo 11. Dependemos destes homens para quê? Para transmitir uma mensagem que nos aperfeiçoe. Isto é o que diz a própria palavra de Deus. Então, somos aperfeiçoados pela mensagem transmitida por um homem, seja este pastor, mestre, evangelista, apóstolo ou profeta. Agora, isto não quer dizer, este profeta de Efésios capítulo 4, versículo 11, esse ministério não quer dizer aquele homem ou aquela mulher que tem o dom de profecia. Não. Isso daqui é um profeta no sentido geral da palavra. É um profeta que fala no lugar de Deus. Deus fala através daquele homem. Ele falou através de Noé, através de Moisés e através de todos os profetas. E ele continua até hoje falando ainda através de seus servos, os profetas. Nós sabemos que Deus enviou Lutero para tirar o povo do romanismo, pois depois que os apóstolos morreram, o povo se afundaram na idolatria, no pecado, no engano e na falsa crença. Mas Deus levantou Lutero para transmitir uma mensagem. Ele não transmitiu tudo, ele não tinha tudo,
mas ele transmitiu a justificação pela fé. Logo, Deus levantou Wesley para transmitir uma mensagem mais profunda de limpeza para o povo. Aí, Wesley veio e trouxe a mensagem da santificação. Mas Deus não parou. Deus restaurou os dons espirituais com os irmãos assim chamados pentecostais. Eles não tiveram nem mesmo uma era destinada para eles, porque eles dogmatizaram logo e Deus saiu deles para poder formar uma noiva com sua palavra perfeita, com sua palavra completa. Agora é hora que Deus fala através de seu profeta. Ele falou através de Lutero, através de Wesley, homens que vieram ajudando na preparação de um povo para Deus. Na restauração dos dons, Deus falou, mas agora veja como estão. Já estão dizendo que língua estranha é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isto é um grande erro. Nunca pode se firmar numa coisa como esta. Jesus nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, nós falaríamos línguas estranhas. Ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará, ele vos ensinará toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Eu pergunto, será que nós não podemos de todo o nosso coração aceitarmos a grande advertência de nosso bondoso Deus? Não devemos nós abrir nosso coração e pedirmos a Ele que nos revele a verdade de sua palavra? Ele falou através dos luteranos, ele falou através dos wesleyanos, ele falou através dos pentecostais, mas agora ele fala através de sua noiva, que vem com uma mensagem profética. Ele mandou um profeta, porque isto está na escritura que viria. Ele mesmo falou. O interessante é que tem muita gente hoje, religiosamente, que diz, não tem mais profetas. Agora, vamos ler a escritura. Mateus capítulo 10, versículo 41, Jesus está falando, quem recebe um profeta, ele já estava falando no presente, quem recebe um profeta, porque ele era profeta. Profetas não terminou com João, terminou os profetas da lei. Mas agora de João para cá teríamos os profetas da graça, iniciando-se com o Senhor Jesus Cristo, que é o profeta dos profetas. Graças a Deus. Em São Mateus capítulo 11, versículo 13, nós encontramos, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Muito bem. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E são profetas da lei. Mas tem os profetas da graça. No versículo 14, o Senhor Jesus falou para eles, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Elias que converteria os corações dos pais a filhos. Porque tem o ministério de Elias duas vezes na Escritura, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. No versículo 5, temos o profeta Elias, que virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Este é um profeta distinto. Ele não é João Batista. Ele virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas o profeta João Batista, ele também foi tido por Jesus. Jesus falou para o povo que ele era o Elias que havia de vir. Para quê? E converterá o coração dos pais aos filhos. Isto foi o que fez João Batista. Converteu os corações dos pais, que são os judeus, a filhos, na graça para o Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista pregou uma mensagem que converteu os corações dos judeus para filhos de Jesus Cristo. Porque dificilmente eles creriam no Senhor Jesus.
eles teriam que ser convertidos por um profeta para crer no Senhor Jesus. Assim também hoje, para nós crermos em Jesus Cristo de uma maneira correta, teremos que ser convertidos pela mensagem profética. Nós temos que admitir isto, meus amados ouvintes. Não é idolatrar um homem, é dizer o que é, a verdade. Precisamos de um profeta para converter nossos corações. Agora você vê que tem na Escritura, e o coração dos filhos a seus pais, também o profeta Elias teria que converter. Sendo que João converteu somente os corações dos judeus para ser filhos na graça em Jesus Cristo, teríamos agora nos últimos dias o profeta Elias que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Este é um profeta distinto de João Batista, porque ele virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E todos os crentes sabem que o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação que está vindo por aí. E antes desta grande tribulação, Deus mandaria um profeta para tirar seu povo, seus filhos, das denominações e mostrar para este povo a realeza, a verdade de sua palavra. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Por que você não quer receber o galardão de profeta? Hein? Recebe o galardão de profeta? Creia num profeta que Deus tem mandado. É a Escritura Sagrada. Você sabe que em São Lucas, no capítulo 1, versículo 17, nós encontramos que João Batista foi aquele que converteu os corações dos pais aos filhos, quer dizer, aqueles apóstolos que eles eram da lei, eles foram convertidos para a graça. Então eles foram apóstolos na graça, mas na lei eles eram grandes fariseus, grandes homens, na lei, mas eles foram convertidos para a graça e se tornaram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Em São Lucas 1, versículo 17, diz sobre João Batista: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Olha bem que não diz dos filhos aos pais, só dos pais aos filhos, porque dos filhos aos pais seria o ministério do profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Que coisa maravilhosa! Será que nós não podemos observar estas Escrituras e tomar a palavra de Deus em nosso coração e crermos nela? Não importa o que o homem diz. Se o homem diz não há mais profeta hoje, você diz eu creio que há, porque está escrito na Escritura que viria o profeta Elias. Para quê? Para nos tirar do engano religioso. Vamos ao romanismo, ali ele é a verdade. Vamos ao presbiteriano, luterano, ele é a verdade. Vamos ao metodista wesleyano, ele é a verdade. Vamos ao pentecostal, ele é a verdade. E a palavra fica sem cumprimento? Hein, meus ouvintes? Então vamos agora à Escritura, vamos em Malaquias 4, e você verá um profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Para quê? Para converter corações de filhos. E se nós somos filhos, nós não devemos ser filhos rebeldes, nós devemos ser filhos de Deus, convertidos por sua palavra, por seu ministério profético. Aceite a mensagem de um profeta. Você quer ler estes livros? Estes livros não vai fazer você idolatrar um homem, não. Como muitos têm idolatrado por aí, até mesmo os denominacionais. Mas você vai crer melhor em Jesus Cristo. Porque um profeta te mostra que Jesus não é segunda pessoa. Segunda pessoa é mensagem de Roma. Veio do concílio de Nicéia. Mas a mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada, quando vem através de um profeta, revela Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Nós trataremos disso em uma próxima programação. Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Isto vem revelado através de um profeta. Meus ouvintes, Deus vos abençoe.
Vamos orar nesta hora. Senhor, estenda a tua mão, dando saúde, dando libertação a este povo, curando cada um que está enfermo e que espera na oração da fé. Em nome de Jesus Cristo, eles sejam abençoados. Para a tua glória, repreendemos a doença, repreendemos o mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Preciosos ouvintes, domingo, 8h30 da manhã, na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, teremos a Manhã da Bênção. Domingo, 8h30 da manhã, Chácara do Pavão. Muito obrigado, uma boa tarde. Se Deus quiser, amanhã aqui estaremos. Até lá. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, nesse mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.